aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, nesse vídeo eu irei comentar sobre o primeiro duelo que tivemos entre Victor Wembanyama e Giannis Antetokounmpo. Essas duas forças da natureza, esses dois unicórnios se enfrentaram pela primeira vez nessa noite e o resultado foi um espetáculo, né? O que vimos hoje foi um espetáculo, né? Foi um duelo maravilhoso, um duelo memorável e, na minha opinião, foi um dos momentos mais marcantes dessa temporada. Esse embate entre Giannis e Wemby, cara, assim, foi uma das coisas mais legais que tivemos na temporada até aqui. Os dois entregaram tudo o que podiam e, no fim, quem levou a melhor foi o grego, né? Além do Giannis ter terminado, né, com números melhores do que o Wembanyama, ele ainda saiu com a vitória, né? Mesmo o Bucks vindo de back-to-back contra o Indiana, o Milwaukee venceu o Spurs fora de casa por 125-121. Eu vou te falar uma coisa, hein? O Giannis venceu e tudo, né? Foi o grande nome da vitória, mas quase que deu bom pro francês, hein? Se ele tivesse companheiros de equipe um pouco melhores e que não vacilassem no clutch, quem poderia estar comemorando agora poderia ser o francês. Mas deu Grécia nesse duelo europeu. Vou falar sobre o jogo, vou comentar, né, sobre o duelo entre esses dois monstros, mas antes peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal se por acaso ainda não for inscrito, tá bom? Vamos lá, cara, o jogo inteiro foi muito equilibrado, foi muito pau a pau, né? Eu tinha uma expectativa de que esse seria um jogo bem fácil pro Bucks. Vindo de back-to-back e tudo, mesmo vindo, né, de back-to-back, eu achei que o Bucks teria uma vida fácil contra o Spurs, mas não foi o que aconteceu, né? O Spurs fez jogo duro logo no primeiro tempo, né? Vimos um Spurs sendo bem competitivo, o Cedi Osman, o Devin Vassell foram bem produtivos ali no perímetro, os dois combinaram para 23 pontos e 4 bolas de 3. O Wembanyama, apesar de não ter feito um bom primeiro quarto, teve um segundo quarto muito forte, tanto no lado defensivo como no lado ofensivo. Inclusive, ele meteu ali uma selfie alley-oop ali, que foi coisa linda de se ver. Uma jogadaça. E o Spurs, cara, apesar de não ter ido pro intervalo na frente, né, o Bucks foi pro intervalo na vantagem, muito por conta do ótimo volume do Giannis e do Chris Middleton. Mesmo não indo pro intervalo na frente, o Spurs, cara, assim, tomou apenas 5 pontos de prejuízo. Só 5 pontos. Então, o Spurs fez sim um bom primeiro tempo, mas foi pro intervalo atrás, né? O Giannis meteu 15 pontos no primeiro tempo e o Middleton meteu 12, fora as 5 assistências. Na volta do intervalo, o Bucks teve uma baixa, né? O Middleton não voltou do intervalo, parece que ele sentiu ali alguma coisa e não voltou pro jogo, mas mesmo sem ele, o Bucks abriu o terceiro quarto metendo uma run de 6-0, e aí deu uma boa desgarrada. Depois de um timeout pedido pelo Popovich, o Wembanyama quebrou a run do Bucks e quebrou em grande estilo, né? Ele conseguiu 2 cestas seguidas, sendo que a segunda foi uma end one inacreditável para cima do Brook Lopes. Foi uma jogada fantástica, né? Ele pegou a bola na transição, meteu um behind the back para cima do Lillard e dancou ali na cara do Brook Lopes. Foi uma jogada linda. E aí ele quebrou a run do Milwaukee Bucks. O Damian Lillard respondeu na sequência, só que o Wembanyama estava pegando fogo. E depois de mais uma end one e de uma bolaça de 3, ele cortou a diferença para apenas uma posse. O Giannis colocou 5 de vantagem com uma dunk assim, na cara do Wembanyama. Não foi um posterize, mas foi uma dunk ali em cima do Wembanyama. O Wembanyama viu bem de pertinho o Giannis subindo ali para a enterrada.
Só que na transição, depois dessa jogada, na transição ofensiva, o Devin Vassell matou uma bola de 3 linda e faltando 7 minutos, cortou a diferença para apenas 2 pontos. Em menos de 2 minutos, o Giannis recolocou o Bucks 5 pontos na frente, só que o Devin Vassell cortou para 1 ponto e faltando 2:15 para terminar o terceiro quarto, ele empatou o jogo com mais uma bola de 3. O Bucks chegou a retomar a liderança, só que graças a uma linda bandeja reversa do Keldon Johnson nos últimos segundos, o jogo foi para o quarto período empatado. E aí, chegamos no último quarto. Logo de cara, o Spurs virou o jogo, né, com 2 bolas de 3 seguidas. O Lillard recolocou o Bucks na frente, né, o Lillard e o Giannis voltaram ali para a quadra, né, depois de um tempinho ali descansando, e o Bucks retomou a liderança. Só que logo em seguida, o Wembanyama apareceu de novo e empatou o jogo. E a partir daí, cara, o jogo virou uma trocação. Virou uma trocação franca. De um lado, Vassell e o Wembanyama pontuavam pro Spurs, do outro, Lillard e Giannis pontuavam ali pro Bucks. E aí o jogo virou essa trocação até que, faltando 3:30 para acabar, o Devin Vassell pegou ali uma putback maravilhosa e colocou 5 pontos de vantagem pro Spurs. Essa foi a maior vantagem do Spurs em todo o jogo. O Giannis conseguiu empatar depois de uma bolaça de 3 na cara do Wembanyama. E logo na posse seguinte, faltando ali menos de 3 minutos, o Giannis virou o jogo com mais uma bola de 3. Inclusive, tá na hora das equipes pararem de pagar arremesso de 3 ali pro Giannis, tá? O Giannis não tá desperdiçando mais essas bolas de 3. Tá na hora da galerinha começar a contestar o Giannis no perímetro. Eu sei que é muito tentador pagar o arremesso pro Giannis, só que ele tá trabalhando muito no seu arremesso. Claramente a mecânica dele melhorou muito nessa temporada. E se a galera começar a pagar muito arremesso pra ele, se a galera, na verdade, continuar, né, a pagar muito arremesso pra ele, ele vai começar cada vez mais a ter mais bolas de 3 convertidas. E aí, no fim do jogo, você vai ficar lamentando. Putz, se eu tivesse contestado aquele arremesso, talvez a gente não tivesse perdido o jogo. O Spurs vacilou, pagou 2 bolas de 3 ali e o Giannis castigou. Então, fica aí o recado. É bom parar de ficar pagando arremesso aí pro Giannis. O grego tá aprendendo legal a arremessar, viu? Tá arremessando bem ali na média distância, né? Vira e mexe, ele encontra ali um fadeaway. O cara tá refinando o seu jogo. Tem que prestar atenção nisso. Em menos de 3 minutos ele virou com essa bola de 3. Faltando 1 minuto, o Wembanyama empatou com também uma bolaça de 3. E essa bola de 3, cara, ela caiu logo depois dele dar um bloco lindo no Damian Lillard. Então a sequência foi bola de 3 do Giannis, depois bloco do Wembanyama no Lillard e aí bola de 3 do Wembanyama. Uma sequência maravilhosa. Faltando 1 minuto, o jogo ficou empatado. Faltando 53 segundos, ou seja, na posse seguinte, o Giannis colocou o Bucks na frente com uma belíssima de uma dunk, que foi inclusive uma and one. Na sequência, na posse seguinte, o Jeremy Sochan teve a oportunidade de empatar, mas ele acabou errando um arremesso livre ali no perímetro, estava totalmente wide open, acabou errando. Na posse seguinte, o Wembanyama deu um toco espetacular no Giannis. O toco que ele deu no Giannis, cara, foi uma coisa assim, uma coisa de cinema. Foi um toco, cara, pornográfico. Pornográfico. E aí o Spurs, depois desse toco do Wembanyama, teve a chance de novo de empatar. O Wembanyama poderia ter tentado o arremesso, ele tinha ângulo para arremessar, só que ele preferiu dar o passe pro Tre Jones, que tava, assim, muito wide open, totalmente aberto. Só que mesmo sem marcação, tendo todo o tempo do mundo para arremessar, o Tre Jones errou o arremesso e jogou fora a chance do Spurs
empatar a partida. E no fim, o Milwaukee Bucks conquistou a sua 25ª vitória, uma vitória importante, né? O Bucks precisava de vencer hoje, né? Para dar uma lavada na alma depois da derrota de ontem para o Indiana. Então, uma vitória bem importante para Milwaukee, que agora tem campanha 25-10. Já o Spurs sofreu sua 29ª derrota, campanha 5-29. Sobre o duelo, como eu disse no começo do vídeo, foi um espetáculo, foi um duelo memorável. O Giannis terminou o jogo com 44 pontos, 14 rebotes e 7 assistências. Né, uma atuação de almanaque do Giannis. E o Wembanyama não deixou nada a desejar. 27 pontos, 9 rebotes e 5 tocos. 5 tocos, incluindo toco contra o Lillard e toco contra o Giannis. Cara, assim, foi um show ver esses dois hoje, né? Os dois entregaram muitas dunks, muitas big plays, muitas jogadas de efeito, sabe? Os dois tiveram ali embates num contra um. Vimos muitos embates entre os dois ali no garrafão. Na maioria deles o Giannis levou a melhor, né? Isso tem que ser dito. Mas o Wembanyama não se deixou intimidar, né? O Wembanyama mostrou personalidade e mostrou por que ele é um talento geracional. Não é à toa que ele é um talento geracional, que ele é taxado como um talento geracional. É por conta de atuações como essas. Me fala uma coisa, quantos novatos iriam conseguir fazer o que o Wembanyama fez hoje contra o Giannis? Quantos novatos? Pouquíssimos, cara. Pouquíssimos. Pra não dizer nenhum. Assim, você encarar um Giannis Antetokounmpo do jeito que o Wembanyama encarou hoje, velho, assim, isso mostra o quão especial esse moleque é. E, de novo, se ele tivesse companheiros de equipe melhores, se o Sochan, se o Trey Jones não tivessem vacilado ali naqueles arremessos livres, totalmente wide open, ele poderia ter ganhado o jogo. Ele poderia ter ganhado o jogo. Porque a parte dele ele fez e fez bem. E fez bem. Assim, um jogo maravilhoso do Wembanyama, um jogo ainda mais maravilhoso do Giannis. E os dois entregaram. Os dois entregaram todo o entretenimento que a gente queria. Quem parou para assistir esse jogo querendo ver um espetáculo entre os dois, com certeza não se arrependeu. Né? Os dois entregaram até mais do que era esperado. Impressionante, impressionante. Porém, não foram só os protagonistas que brilharam, né? Os coadjuvantes também brilharam, né? Os dois Robins, o Robin do Giannis e o Robin do Wembanyama, tô falando de Lillard e Devin Vassell, os dois também jogaram muito bem, cara. O Damian Lillard terminou o jogo com 25 pontos e 10 assistências, né? Jogou muito bem, principalmente ali no clutch time. Um número que é interessante é o seguinte: dos últimos 26 pontos que o Bucks marcou na partida, 25 saíram das mãos ou do Giannis ou do Damian Lillard. Ou seja, a duplinha do Bucks foi brilhante no clutch time. Né? Os dois realmente fizeram a diferença. O Lillard foi muito bem no quarto período. E o Devin Vassell, cara, 34 pontos e 6 bolas de 3. Jogaço do Devin Vassell. Então, foi um jogo maravilhoso em todos os aspectos. Tivemos um baita de um duelo individual entre os dois protagonistas. Os coadjuvantes apareceram. Tivemos várias trocas de liderança. Tivemos grandes jogadas. Foi um jogo maravilhoso que terminou com a vitória do Milwaukee Bucks. É isso, meus amigos. É isso que eu tinha pra falar sobre esse duelo maravilhoso entre Giannis e Wemby. Nossa, cara, que legal, velho. Que momento bom. Que momento bom foi assistir esses dois.
Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. Não se esqueça, dá uma olhada no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com um período de teste grátis. O League Pass, caso você não saiba, é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então você que não tem, recomendo que você assine e usando esse link, você consegue todos esses benefícios na hora da assinatura e ainda ajuda o canal. Então, dá essa moralzinha e assine já o League Pass. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.